Então, esses clipes da Fórmula 1, né, que a gente fazia lá na TV Globo, né, era uma coisa muito prazerosa para a gente fazer na época, né, porque foi uma ideia que surgiu dentro do departamento, a ideia surgiu da gente, dos artistas, não foi uma coisa que veio, né, imposta ou sugerida por algum diretor, foi uma ideia da gente que a gente conseguiu vender, botar para fora, né, eles acabaram virando uma peça comercial, né, a abertura do Grande Prêmio Brasil, né, a gente, se eu não me engano, a gente começou a fazer isso em 2007, né, e eu acho que foi feito enquanto a Fórmula 1 esteve na TV Globo. Eu trabalhei lá até 2012, então depois de 2012 eu não acompanhei mais tanto isso, porque eu já estava me mudando para o Canadá. Esses clipes, né, 2007, 2008, eram basicamente o carro andando pela rua da cidade. O primeiro era do aeroporto para o autódromo, o segundo era andando por vários lugares do Brasil, né? Então a gente viajava, ia fazer filmagem, ia traquear as coisas, teve muito camera tracking, né? Era uma coisa que a gente curtia muito fazer. E aí eu acho que em 2011, né, a gente começou a mudar um pouco o formato, tirar essa coisa de botar os carros andando na rua e bolar coisas diferentes, né? O clipe de 2011, ele é como a história é o piloto, né, o carro de Fórmula 1, a tecnologia ali usada para fazer o carro de Fórmula 1, né, todo mundo sabe, né, Fórmula 1, o esporte mais rápido que existe, tecnologia dos carros é a tecnologia de ponta, feita por, né, designers e computadores para calcular a aerodinâmica e tal. Então a gente resolveu brincar um pouco com isso e fazer o carro sendo desenhado, construído por máquinas em volta de um piloto. Então o clipe começa com o piloto andando, né, saindo de um fundo infinito, indo para o meio de um stage futurista, onde vem umas máquinas e essas máquinas começam a construir esse carro em volta do piloto, dando essa ideia de que o carro ele é feito para o piloto, nas medidas do piloto, para a tecnologia toda envolvida é a mais high-end ali. Né? Foi um clipe bacana de fazer, né? A equipe estava super motivada na época lá para fazer esse clipe, né? E o clipe, acho que se eu não me engano, foi o primeiro desses filmes que a gente fez para a Fórmula 1 que recebeu um prêmio internacional, né? Então, assim, o pessoal da Globo começou a olhar com os olhos mais bacanas. Apesar de ser uma peça comercial, já está entrando, trazendo recursos financeiros para a empresa, ainda tinha esse negócio de poder ganhar um prêmio internacional com uma peça dessa, concorrendo com aberturas, né, da HBO, com aberturas do mundo todo, né? Então, assim, foi bem bacana quando a gente recebeu esse prêmio. Para o ano seguinte, né, como eu falei, a equipe sentava, a gente ficava às vezes 15 dias, um mês, só pensando na ideia principal, né? Como a gente começava o projeto geralmente 3 meses antes do dia da corrida, então a gente às vezes já começava em março, né? Geralmente a gente começava em setembro, mas em março a gente começava já, o que vocês acham dessa ideia, né, da Fórmula 1 desse ano, não sei o quê, porque realmente era a coisa mais prazerosa que a gente tinha para fazer, que a gente realmente gostava muito de fazer. E em 2011, o nosso diretor ele se aposentou, né? E aí mudou a gestão do departamento, né? E esse diretor que se aposentou, Delfim Fujiwara, de longe o melhor diretor, chefe, amigo que eu já tive dentro de uma empresa. Ele... Tá. Então, o Delfim,
ele se aposentou e mudou a diretoria do departamento, e essa liberdade que a gente tinha, de certa forma, começou a ser um pouco tolhida, né? Então, assim, o clipe de 2012, né, ele é a ideia do clipe surgiu de uma conversa entre eu e o Alex Paiva. A gente tinha acabado de assistir um cinematics de um jogo, não lembro se era o Last of Us, mas era um cinematic onde tudo era estático, parado, né? E a gente achou aquilo muito foda e a gente veio e, cara, vamos fazer a corrida da Fórmula 1 toda com os carros parados. Aí todo mundo ficou olhando assim, cara, Fórmula 1, o esporte mais rápido do mundo, né? Sem velocidade. Eu falei, então, a ideia é essa, a gente vai contar uma história de uma corrida de Fórmula 1, do Grande Prêmio Brasil, né, com os carros sem se mexer. A gente, para contar essa história, para fazer sentido, a gente vai fazer isso com uma câmera plano contínuo, uma câmera só do início ao final do filme, né? O filme tem, eu acho que 1 minuto e pouquinho, então assim, a gente começa na abertura, né, nos sinais lá, e a partir do momento que o sinal, né, apaga a luz, que é a largada, o tempo congela, e aí só a câmera se mexe e a gente passa toda essa sensação de que os carros estão andando em velocidade, tem batida, colisão, a história né, todo mundo sabe que uma corrida pode ser ganha no boxe, e o Grande Prêmio Brasil tem sempre aquela questão que pode chover ou não, então muda a história toda da corrida. E baseado nisso eu sentei, né, com essa ideia, né, de fazer tudo com câmera parada, e sentei para fazer essa câmera. Eu fiquei 2 ou 3 semanas só trabalhando na câmera para fazer funcionar. A gente já tinha, né, uns carros modelados de Fórmula 1 dos clipes dos anos anteriores. Todo ano a gente tinha que adaptar o carro porque tem mudanças no regulamento, então o carro muda as proporções, muda o tamanho da asa, muda o número de asas e tal. Então, enquanto a gente trabalhava na modelagem desse novo carro, dos novos carros, né, porque numa corrida são 22 carros, então assim tinha que ter essa variação de carros, né? E enquanto a gente estava trabalhando nisso, eu estava fazendo a câmera, né? A câmera, quando ficou pronta, né, tem uma cena que eu acho muito bacana, que é quando você sai de dentro do disco de freio do carro e o carro, você está afastando, você está vendo o bico do carro de Fórmula 1 e de repente a câmera roda e aquilo tudo que você estava vendo estava de cabeça para baixo, né? O carro estava num acidente, virando de cabeça para baixo. Para mim era tipo a cena mais bacana do clipe. Quando a gente foi apresentar isso, já faltando 15 dias para o filme ir para o ar, o nosso diretor, esse nosso novo diretor, quando ele viu aquilo, ele falou: vocês estão malucos? Botar o cara de cabeça para baixo, mataram o cara, Fórmula 1, bom, não podia ter aquilo e blá blá blá, né? Mas ele estava saindo de férias, né? A gente falou para ele: não, tá bom, a gente vai mudar. Mas a gente sabia que não tinha como mudar, né? Mas a gente falou para ele, estava saindo de férias, né? E teve uma coisa engraçada que a gente ainda não tinha gravado o áudio, né? A gente foi gravar com o Galvão Bueno, com o Reginaldo Leme, o áudio desse clipe, e a gente mostrou o clipe para eles, né? Eu não lembro quem, mas alguém comentou com o Galvão que aquela cena seria tirada do carro de cabeça para baixo, né? E o Galvão Bueno, na mesma hora, falou: não vai tirar de jeito nenhum, maluco. Isso vai ficar aí, isso tá foda. Entendeu? Então, assim, validou a gente a botar o filme no ar, entendeu? Sem ter a mudança que o diretor queria. Ele até estava de férias, então ele não ia ver mesmo, né? E quando falaram para o Galvão, foi mais ou menos assim:
A gente vai tirar essa cena porque fica parecendo que Fórmula 1 é perigoso. E o Galvão Bueno olhou para a pessoa que falou isso, né? Não vou botar nomes aqui, né? Mas fazia parte dessa nova gestão aí, né? O Galvão Bueno olhou para ele e falou assim: Fórmula 1, amigo, é o esporte mais perigoso que tem. Os caras estão ali a 300 km por hora, em um segundo, se eles errarem, eles morrem. Então, não tem problema nenhum ter essa cena aí. Isso acontece o tempo todo e os caras saem andando, porque além de ser um esporte perigoso, também é um esporte seguro. E aí, cara, a gente colocou o filme no ar com essa cena, né? O filme fez um sucesso danado também, né? Rodou, assim, a gente sempre pegava o filme e postava na internet, né? Em fóruns de computação gráfica e tal, e esse filme foi parar em fóruns de esporte motor, né? As pessoas falando, já até tem um monte de historinha de teoria da conspiração, né? Porque a gente fez o filme, né? E algumas das coisas que a gente colocou no filme aconteceram na corrida, tipo chuva. Em Interlagos é muito previsível, eu acho que cada 10, 8 acontece, né? Mas a gente botou a chuva, o carro da Red Bull, do Vettel, né? O Vettel estava brigando pelo título e esse carro que está de cabeça para baixo quebrado é o carro do Vettel. O Vettel bateu naquela corrida e ficou de fora do título, facilitou, eu acho que para o Schumacher ser campeão, né? Então, assim, teve umas coisinhas legais que aconteceram também depois da corrida, depois do filme pro ar. E quando o nosso diretor lá voltou das férias dele, a primeira coisa que ele fez foi me chamar na sala dele e falar: você botou o filme no ar com a batida, né? Eu falei: eu botei. Ele falou: você tem que me obedecer, mas ficou do caralho, sabe? E o de 2012, né, também é muito bacana. É um filme que conta, né, a ideia do filme é contar a história da Fórmula 1, né, vista pelos olhos de uma criança que está brincando ali com os carrinhos no início do filme, né? Eu, particularmente, eu brincava muito com carrinho de ferro quando eu era criança e construía minhas pistas com livro, com coisas, pegava vários brinquedos que eu tinha e montava eles para fazer a pista. Então esse filme tem um pouco disso, né, dessa coisa da brincadeira de criança com carrinho, né, e de contar a história da Fórmula 1. Né? Muita gente acha que o menininho parece com o Galvão Bueno, que seria o Galvão Bueno brincando lá. Bom, a ideia não era essa, era uma criança brincando com os carrinhos e mostrando que essa paixão pelo carrinho, pela velocidade, né, vem da infância, e você gosta dessas coisas desde pequeno. A primeira parte do filme, né, quando a gente veio para bolar o filme, era decidir como é que essas transformações iam ser feitas, né? É um trabalho difícil, porque a primeira parte você tem que escolher os carros que você vai colocar no filme, né? Quando você decide quais os carros, a gente escolheu os carros pelos pilotos e pela relevância dos títulos que aqueles pilotos tiveram. Lógico que teriam outros carros icônicos da história da Fórmula 1 para serem colocados, né? Muita gente questiona por que não tinha a Tyrrell de 6 rodas no filme, né? E a gente não colocou essa Tyrrell porque ela não foi um avanço tecnológico, não ganhou nada, entendeu? Só foi um carro com um design diferente. Então, assim, a gente escolheu os carros vencedores. Ninguém tinha ideia de como é que essas transformações seriam feitas, o que precisava ser construído para essas transformações. Eu sentei lá na frente do computador, peguei um carro, botei o outro carro um em cima do outro e comecei a desmontar o carro, quebrar o carro em pedacinho, animar cada pedacinho daquele do carro virando, diminuindo, enquanto o outro estava desvirando e crescendo. Eu demorei uma semana para fazer o esboço
do que seria a primeira transformação, né, do carro vermelho virando um carro azul, se eu não me engano. Essa transformação, de novo, né, a gente estava ali no segundo ano sobre nova gestão, foi, de certa forma, bem estressante. As pessoas queriam o tempo todo ficar vendo, como no ano anterior a gente botou aquele carro de cabeça para baixo, né? O chefe não queria nem mais sair de férias, né? Então, assim, ele queria ver o tempo todo. E eu falava para ele, cara, estou fazendo, espera. E ele queria, para não deixar a gente botar de novo um carro de cabeça para baixo, pegando fogo, quebrado e tal, né? Não queria que a gente matasse ninguém. E a transformação, eles queriam ver essa transformação. E eu precisava pensar, e eu demorei, na verdade, antes de começar a quebrar o carro e de desmontar o carro, eu acho que eu demorei umas 2 semanas só pensando. O negócio só acontecia na minha cabeça, não tinha lá dentro do computador nada para mostrar. E os caras queriam ver aquilo. Chegou num ponto que estava tão chato, eu quero ver, cadê, sabe? Eu comecei a ir trabalhar de madrugada, porque aí ele não estava lá para querer ver, né? E eu podia trabalhar com a calma e sem a pressão né, de ter que mostrar aquilo quando estivesse pronto. Quando eu consegui terminar e mostrei, o pessoal curtiu muito, falou, porra, ótimo, você fez são, sei lá, 9. Né? Você demorou 1 mês para fazer. Eu falei, não, a gente está desenvolvendo a tecnologia. Depois que a receita está feita, é só replicar. Né? E da maneira que eu fiz, dava para fazer um carro por dia. E eu trabalhei nessas animações, fazendo a transformação base ali, grossa do troço. Depois que eu terminava, passava isso pro animador. E ele pegava essa animação, essa pré-animação que eu tinha feito, e dava, né, fazia o trabalho dele, que era fazer ficar mais bonito, né? Então, assim, o carro ganhava peso, ganhava, né, mais realismo, digamos assim, das coisas estarem não serem tão mecânicas, seriam um pouquinho mais orgânicas, né? E junto com isso, a gente não é muito visível no filme, mas a gente, além dos carros estarem sendo transformados em carros mais novos, o cenário também ao redor ele muda os brinquedos. A gente começou com os brinquedos de madeira e mais do meio para o final do filme a gente já tem Lego, né? No início é madeira, palito de fósforo, aqueles palitos de picolé e tal, e no meio do filme já começa a ter umas peças de Lego, tem umas coisas mais, uns brinquedos mais modernos, né? Mas é bem sutil isso, né? Então, só eu falando aqui, talvez vocês reparem. Né? E esse filme, né, também teve uma cena que foi excluída não, ela teve que ser trocada, porque o diretor não saiu de férias. Né? Então, assim, a gente tinha feito uma cena que o carro sai da pista, cai um bolo de blocos em cima, né? Ele bate nos bloquinhos que estão na beira da pista, e ele é, digamos assim, soterrado ali pelos bloquinhos, e aí quando você escuta um barulho do motor e sai o carro do Ayrton Senna lá de dentro, né? E o cara, quando viu, falou, vocês estão malucos, vocês mataram o Piquet e ressuscitaram o Senna, isso é um absurdo, que não sei o que, blá, 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 blá. Nesse caso, trocar essa cena não ia ser uma coisa tão complexa, porque não ia mudar a câmera do filme inteiro, né? A gente tinha um pouquinho mais de tempo, a gente trocou, funcionou bem no filme, o carro sai e vai para trás de 2 cartas de baralho, se eu me lembro bem, são 2 cartas de reis, né? E aí a gente ficou até na dúvida se ia botar rei ou ás, porque, né, o Senna era o ás ou o rei da Fórmula 1, aí depende do fã, né? Então, assim, o carro saía para trás dessas cartas de reis, e aí essas cartas tombam e sai o carro do Senna dali, aquela coisa icônica, ele segurando a bandeira do Brasil, né?
E o final do filme, o Galvão Bueno, por isso que muitas pessoas linkam ao menininho do início do filme, o Galvão Bueno mete a mão na pista e pega o carro do Vettel, se eu não me engano, que era o cara que provavelmente seria campeão naquela corrida, e mostra o carrinho de brinquedo igual o carrinho que estava na pista, né? E esse filme também fez um sucesso enorme. Na verdade, eu acho que esse filme foi o que fez mais sucesso de todos que a gente produziu de Fórmula 1 até então, acho que até depois, né? Eu não estava mais lá, mas continuaram produzindo. Porque o fato dele contar a história da Fórmula 1, volta e meia, ele volta a viralizar na internet. É engraçado, de tempos em tempos. Teve até pouco tempo atrás um piloto de Fórmula 1 que viu esse filme e comentou numa rede social dele lá, que era muito legal ver aquilo ali, a história toda acontecendo. Eu não lembro se foi o Vettel que viu, ou se, não lembro qual foi o piloto. Eu vou ver se eu acho isso. Se eu achar, eu vou mostrar. O filme de 2012, então tem 12 anos. O cara comentou tem uns 3, 4 anos atrás. Então, assim, esse filme volta e meia, ele volta a aparecer na internet. E como tem meu nome associado, chega a ser engraçado. As pessoas me mandam mensagem perguntando se eu não quero fazer a continuação, quanto custa para fazer um filme igual, sabe? Coisas do tipo, né? Mas assim, eu tenho uma saudade enorme dessa época, desses filmes aí, porque era uma equipe foda.